História para relaxar. Por que você não sobreviveria um dia na Grécia Antiga? Filomela caminhava pelas ruas de sua vila, os olhos avivando-se a cada guarda que passava, gélido e altivo. A sociedade a observava, com suas normas que pesavam como correntes. Filha de um líder local, o que parecia um privilégio se transformava em um fardo. Enquanto os homens se reuniam para discutir épicos e heróis, ela se sentia cada vez mais invisível. No burburinho, seu nome era apenas um sussurro, que legado a silêncios tímidos nas conversas à sombra de azeitonas. Ela sonhava com liberdade e conhecimento, enquanto seus dias se desenrolavam em tarefas enfadonhas: tecer, cozinhar, esperar. O desejo de ser mais, de explorar a vida, apertava seu peito como se uma mão invisível quisesse prendê-la. As festas da vila eram celebradas em honra de deuses, mas no fundo eram apenas uma confirmação de que sua vida já tinha um destino escrito. Um dia, movida pela curiosidade ou talvez pela necessidade de com o coração acelerado, percorreu as pedras cobertas de musgo e poeira. Seus dedos tocaram inscrições quase apagadas, que começavam a se revelar sob a luz do sol poente. Elas falavam de mulheres que ousaram desafiar a ordem, que lutaram com bravura por suas vozes e suas verdades. Cada palavra despertava algo dentro dela, como se aquelas figuras do passado a chamassem, instigando uma batalha interna entre o que o mundo esperava e o que ela realmente desejava. As histórias de resistência ecoavam em seus pensamentos, entre doces suspiros de esperança e amargas dúvidas. O que significava seguir seu coração? O que aconteceria se ela deixasse tudo para trás? O medo do desconhecido era um labirinto sombrio, onde suas certezas se esvaneciam. Cada passo em direção à liberdade trazia consigo as tradições que a cercavam, como sombras que a pressionavam. Ela relia as inscrições, um texto que pulsava de vida, até que seus olhos se fixaram em uma frase que a deixou paralisada. A coragem é. Com o coração batendo forte e uma combinação de esperança e terror, Filomela ficou ali, sozinha sob as ruínas de um legado, uma centelha de coragem acesa em seu peito. A resposta que buscava parecia tão próxima, e ainda assim, completamente distante. O que faria a seguir? As escolhas ocorriam enquanto o sol se punha, deixando no ar uma promessa de revelações e transformações. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Dado. A frase na pedra reverberava em seu ser. A coragem é o caminho, mas a solidão é o preço. O que fazer? O que escolher? Então, um ruído repentino quebrou seu devaneio. Uma série de passos rápidos se aproximou, pesados e apressados. O coração dela disparou. Um grupo de homens, com rostos determinados, entrou no templo. Era a guarda da vila. E Filomela reconheceu o rosto de um deles, Leandro, um jovem que sempre a olhava de esguelha nos mercados. Um misto de desdém e curiosidade. Ele a viu imediatamente, e antes que ela pudesse se esconder, gritou. Ela está aqui. Ela foi até as ruínas. O pânico a envolveu como uma manta pesada. O que ele queria dizer com isso? O que havia de errado em querer conhecer a história? Os homens avançaram, suas expressões entre a indignação e a confusão. Filomela queria correr, mas as pernas estavam paralisadas. O medo a segurava firmemente. Uma voz mais velha dentre eles, um ancião da vila, ergueu a mão. O que você fez, Filomela? Você não deveria estar aqui sozinha. O tom dele era de admoestação, mas havia algo mais, um toque de medo. O que era tão alarmante sobre seu ato de curiosidade? Mas eu só... começou a dizer, mas foi interrompida por Leandro, seus olhos agora flamejantes de raiva.
Você não sabe o que está invocando. Os espíritos não perdoam impiedades. Antes que pudesse processar suas palavras, um grito cortante ecoou pelo ar. Todos se voltaram, e o pânico tomou conta. À distância, um grupo de mulheres começou a correr em sua direção, irrompendo da floresta como sombras. Elas carregavam tochas acesas, e o cheiro de fumaça se misturou ao ar fresco do entardecer. Um deles gritou: "O fogo do templo, o que você acessou?" As mulheres se aproximaram com furor. Filomela sentiu seu sangue gelar. Por que estavam tão furiosas? Então, as palavras de Leandro ainda soavam em sua mente, e devastadoramente, a verdade começou a surgir como uma névoa. Ela conhecia aquelas mulheres. Eram mães, irmãs, amigas, que pareciam carregadas de um peso ancestral, suas ancestralidades pulsando a cada passo. O que elas estavam fazendo aqui? O que elas estavam ocultando? Uma das mulheres, com o cabelo desgrenhado e olhos abrasadores, ergueu a mão e apontou para Filomela. Você não deveria ter lido o que leu. Os antigos juraram que a verdade seria selada para sempre. Agora a vila pagará o preço. O choque atravessou a multidão. Filomela olhou para Leandro, seu rosto agora sombrio, incapaz de esconder seu horror. Você sabia? Ela perguntou, a voz trêmula. Você sabia que havia algo mais aqui? Ele desviou o olhar, o peso de uma verdade que ele não ousava compartilhar, pesando sobre seus ombros. Eu não podia. Eu não sabia que você... Na testa a porta do templo tremeu violentamente, como se a própria terra estivesse se unindo ao clamor das mulheres. Uma clara sensação de desespero tomou conta de todos ali. O legado de milhares de anos estava prestes a se abrir em um abismo que ninguém poderia fechar. O que vai acontecer agora? Perguntou Filomela, sua voz quase um sussurro. A multidão prendeu a respiração, aquela tensão histórica pairando no ar como um veneno. E naquele momento, tudo parecia se alinhar, suas escolhas, seus desejos, seu futuro. O que mais poderia ser revelado? E o que ela poderia fazer para impedir que a vila se tornasse uma vítima desse antigo destino? Ela sabia que aquele era apenas o começo. Seu coração batia forte, uma mistura de medo e uma urgência avassaladora, enquanto a escuridão começava a deslizar das ruínas, fria e ameaçadora. Filomela sentiu a pressão na atmosfera, como se as ruínas a observassem. O que vai acontecer agora? Sua voz saiu quase como um lamento. O grupo ao seu redor segurava a respiração, o eco do passado vibrando nas paredes antigas. As mulheres, uma força imponente, avançaram em direção a ela, e o medo apertou ainda mais seu peito. O olhar de Leandro era desviador, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. As palavras não ditas pairavam entre eles, um abismo profundo de segredos enterrados. Mas, antes que pudesse perguntar, um estrondo repentino ressoou atrás delas. Um tremor no solo. O chão se partiu sob seus pés. Um ribombar que ecoou como um chamado ancestral. A porta do templo se estremeceu e, em um piscar de olhos, uma fenda se abriu. Era como se a terra decidisse vomitar de volta os segredos que estiveram escondidos por séculos. O vento gelado soprou pela abertura, trazendo consigo um cheiro de fumaça e um sussurro cruel que ressoava com as vozes de mulheres, que não eram apenas do passado, mas também do presente. As expressões de horror se espalharam na multidão. Filomela olhou para Leandro. Seu rosto parecia pálido, branco como os mármores desgastados, e houve um entendimento silencioso entre eles. Eles estavam no centro de algo maior do que poderiam imaginar. De repente, uma figura emergiu da fenda. Era uma mulher, seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e seu cabelo dançava como se estivesse imerso em chamas. O coração de Filomela disparou, e a sensação de algo que já conhecia começou a se formar em sua mente. Era quase como se aquela mulher fosse parte de suas próprias memórias. Uma ancestral que ela nunca conheceu, mas que sentia intimamente. Eu sou Hécuba, a figura proclamou, sua voz ecoando como trovão, cheia de poder. Você a acordou, Filomela. Você trouxe os antigos de volta.
As palavras cortaram como lâminas, e a verdade despencou sobre a vila como uma chuva torrencial. Hécuba não era apenas um espírito, mas uma centelha de desespero. Seu nome carregava um peso que reverberava com as histórias que a vila tentou apar. Filomela gaguejou, lutando para se manter firme, o horror tomando conta de seu coração. E o que isso significa para nós? Hécuba se aproximou, seus olhos penetrantes fixando-se na jovem. Significa que você, Filomela, é a chave para a verdade encoberta. Você não apenas leu as palavras, você as libertou. Agora a vila deve pagar o preço pelo que se esqueceu. Mas há mais. Uma explosão de sentimentos tomou conta de Filomela. Medo, confusão e uma raiva silenciosa começaram a borbulhar. Mas, ela repetiu, sua voz se elevando, quase um grito. Que mais? O que mais pode acontecer? Nesse instante, a expressão de Leandro se transformou. Ele se lançou à frente, seus olhos fixos em Hécuba. Você sabia que isso ia acontecer. Você sempre soube. As palavras escaparam de seus lábios como veneno, e a multidão virou-se para ele, chocado. Filomela mal podia acreditar. Havia mais neste jovem do que ela imaginava. Ele carregava um fardo, e agora tudo fazia sentido. Seus olhares se cruzaram, e a traição sentida estava estampada em seus rostos. Hécuba sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. O que veio antes agora se revela. O tempo não perdoa, e sua escolha passa a ser um testemunho do que foi selado. Sabem o que o destino traz? Uma sensação de terror gelou Filomela. As palavras dela não eram um aviso, mas uma promessa. O açoite do pânico ecoou, e a urgência em sua voz se intensificou. Leandro, o que está acontecendo? Ele abaixou a cabeça, a culpa pesando sobre ele. A verdade é mais pesada do que se pode carregar, Filomela. E o que eu não fiz, agora você deve enfrentar. No olhar perplexo de todos, a fenda pulsava, tremeluzindo como se estivesse viva. O que mais estava prestes a ser revelado? A multidão, uma mistura de medo e expectativa, esperava. Filomela sentiu a história girar ao seu redor como uma tempestade prestes a se formar, e ela estava bem no meio. A tensão era palpável. As palavras de Hécuba ecoavam como um sino funerário, cada batida reverberando nas almas presentes. Filomela sentia como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. O que ela trouxe à tona? O fardo histórico agora pesava sobre seus ombros. Mas um frio ainda mais profundo tingiu o ar quando Leandro avançou para Hécuba, sua expressão misturando raiva e desespero. "Cadê minha mãe?" gritou ele, a frustração brotando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Filomela ficou paralisada. Alguém sussurrou na multidão. A mãe dele desapareceu há anos. O que ele disse fez o ar ficar pesado. Hécuba olhou para Leandro e seu rosto se transformou. Você ainda não sabe, ela sussurrou, quase suavemente. A resposta que procura sempre esteve perto de você. Sua linhagem não é o que você pensa. Filomela piscou, seu coração em pânico. O que Hécuba queria dizer? A multidão murmurava, confusa e aflita. Olhares eram trocados e o medo se espalhou como fogo em campo seco. Não, isso não pode ser verdade. Leandro retrucou, a voz tremendo, antes de se virar para Filomela. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ela balançou a cabeça, um nó na garganta a impedindo de falar. Mas o silêncio se tornara insuportável. Era como se a verdade estivesse prestes a ser exposta em meio a um grito agudo. Silêncio, Hécuba ordenou, e sua voz ecoou com poder. A verdade é que a vila viveu escondendo a história de sua mãe. Ela era a guardiã do templo, a verdadeira fonte do poder que os antigos preservaram. Ela o selou para proteger todos vocês. E agora, com o que Filomela fez, a proteção caiu. Filomela engasgou. Leandro, um guardião do que restava do legado. A revelação a cortou como vidro. O garoto que sempre a olhou com um misto de desprezo e curiosidade era, na verdade, parte da história que a vila temia. O que mais ele não sabia? O que você quer dizer com isso? Perguntou Leandro, a confusão misturada com raiva. Não pode ser. Não pode ser.
A face de Ecubá se iluminou de maneira que parecia carregar ecos de um passado incerto. Ao se afastar da verdade, você adoeceu. Mas, meu querido, o ciclo agora se reinicia. Você é o herdeiro da força que precisa ser revivida. Você deve escolher continuar negando quem você é ou aceitar o seu destino. Mas antes que Leandro pudesse responder, um novo estrondo sacudiu a terra. A fenda se alargou de repente, expelindo uma lufada de ar espesso e quente que trouxe consigo um cheiro pungente. Filomela sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que isso significava? Mais segredos? Mais revelações? Cuidado! Gritou uma mulher da multidão. O que mais você acordou, Filomela? A urgência na voz dela ecoou, e o pânico começou a se alastrar novamente. Em meio ao caos, Filomela sentiu-se puxada pela mão de Leandro. Seu toque quente, contrastando com o frio da incerteza. Você não pode me deixar sozinha, disse ele, o olhar fervendo de coragem e terror. Mas você não pode recuar agora. É a sua escolha. O grito de Écuba cortou o ar. A vila precisa de você, Leandro. O destino de todos repousa em suas mãos. Filomela olhou nos olhos dele, buscando alguma resposta. Mas o que ela viu foi um emaranhado de dor e dúvida. Tudo o que ele acreditava poderia desmoronar em um instante. O terror apoderou-se dela, mas algo mais se acendeu. A coragem que havia lido nas inscrições voltou a pulsar em seu coração. Então, as sombras das ruínas começaram a se mover, como se as histórias desejassem se libertar. Filomela e Leandro se aproximarem da fenda, a sensação de algo antigo e poderoso emanando de lá. O que estava por vir? Quais segredos e mentiras estavam prestes a ser revelados? Filomela, precisamos agir, Leandro dizia, cada sílaba pesada como se carregasse o peso do mundo. Mas o tempo corria, e a verdade, como um leão faminto, rugia por liberdade. O que mais estava pronto para emergir do abismo? Filomela e Leandro se aproximaram da fenda. O ar estava tenso, como se o tempo estivesse paralisado. Precisamos entrar, disse ele, a mão ainda firme na bela. O coração dela batia forte, a adrenalina saturando suas veias. Mas antes que pudessem decidir, uma luz intensa irrompeu da escuridão, envolvendo tudo ao redor. Écuba ergueu as mãos, seu rosto agora uma máscara de determinação. A verdade que vocês buscam está aqui, gritou, e a multidão ficou paralisada, hipnotizada pela luz pulsante da fenda. Filomela sentiu um calor poderoso se espalhar por seu corpo. Algo dentro dela começou a despertar, e nesse instante tudo se transformou. A luz começou a se moldar em figuras. Mulheres dançavam, suas sombras se entrelaçando, criando um espetáculo que tirava o fôlego. Mas uma delas trouxe uma imagem mais próxima, uma mulher com a mesma feição de Leandro. Para a surpresa de todos, ela olhou diretamente nos olhos dele. Não, não pode ser. Ele soltou a mão de Filomela, seu olhar se tornando um mar de confusão e dor. Mãe, a palavra escapou de seus lábios como um lamento. Écuba sorriu, mas com um toque de tristeza. Ela é a ancestral que você tanto procura. A guardiã que desapareceu, mas não se foi. Os murmúrios da multidão aumentaram e Filomela ficou sem palavras. A revelação cortou seu coração. O que isso significava para Leandro? Ele não era apenas um guardião, mas um filho da história. De algo que ela estava apenas começando a entender. Mas como assim? Como ela pode estar aqui? Filomela perguntou, a confusão a dominando. Écuba, o que você quer dizer? A mulher ancestral, que antes parecia tão poderosa, agora tinha uma expressão triste. Ela foi forçada a se esconder, igual você se esconde das suas verdades, meu jovem. Quando você leu as palavras antigas, as portas se abriram para o que estava perdido. O silêncio tomou conta, e a revelação pairou como uma tempestade iminente. As mulheres ao redor de Leandro começaram a chorar, e ele se virou para elas, a expressão repleta de dor. Mãe, por que você nem me contou? Eu não pude.
As tradições exigiam que você vivesse como todos, filho. Eu fui forçada a me esconder, a sacrificar tudo por segurança. A voz dela tremia, e a tensão na atmosfera era palpável. Filomela sentiu um nó na garganta. Ela sempre quis descobrir a verdade, mas a realidade era muito mais complicada. Os olhos de Leandro estavam fixos em Hecuba, a raiva e a tristeza misturadas. Você pode ter me tirado da fé que eu tinha em você, ele gritou, a voz ecoando poderosamente. E agora, o que faremos com essa revelação? O que isso significa para a vila? Significa que a proteção desapareceu, Hecuba disse, com um tom sério. Agora, é você quem deve decidir, Leandro. Você pode aceitar seu papel ou escolher permanecer nas sombras. Mas saiba, sua escolha afetará todos, incluindo Filomela. Uma onda de choque percorreu a multidão. Filomela olhou para Leandro, vendo a dor que transparecia em seu olhar. Ele sempre foi uma incógnita, uma mistura de desprezo e curiosidade. Agora, a verdade o destruía de uma maneira que ela não conseguia compreender. As luzes começaram a piscarejar, como se as energias dos antigos estivessem se agitando. O murmúrio da multidão se intensificou. E Filomela, agora cheia de desespero, ponderou. E se ele não responder? E se a vila pagar o preço por essa revelação? Leandro olhou em volta, seus olhos passando pelos rostos desconcertados da multidão. Ele estava em um impasse, e a urgência do momento o pressionava. Antes que pudesse falar, a terra sob eles começou a tremer novamente. Uma nova rachadura se abriu, e o calor que emanava dela era quase insuportável. O que mais irá eruptar deste templo? Vamos descobrir a verdade ou seremos presas da história que não conseguimos evitar? Filomela gritou, enquanto as sombras aumentavam ao seu redor. O medo e a urgência se tornaram uma única sensação esmagadora. Com a fenda se alargando, o que mais estava prestes a ser revelado? O eco do que estava por vir sussurrou em seus ouvidos, e a única certeza é que a história deles estava longe de terminar. O futuro os aguardava, mas a pergunta era: conseguiriam enfrentar juntos os fantasmas que agora ameaçavam a existência da vila? Filomela e Leandro se aproximaram da fenda. O ar estava denso, como se o tempo estivesse paralisado. Precisamos entrar, disse ele, a mão ainda firme na dela. O coração dela batia forte, a adrenalina saturando suas veias. Mas, antes que pudessem decidir, uma luz intensa irrompeu da escuridão, envolvendo tudo ao redor. Hecuba ergueu as mãos, seu rosto agora uma máscara de determinação. A verdade que vocês buscam está aqui, gritou, e a multidão ficou paralisada, hipnotizada pela luz pulsante da fenda. Filomela sentiu um calor poderoso se espalhar por seu corpo. Algo dentro dela começou a despertar, e nesse instante, tudo se transformou. A luz começou a se moldar em figuras. Mulheres dançavam, suas sombras se entrelaçando, criando um espetáculo que tirava o fôlego. Mas uma delas trouxe uma imagem mais próxima, uma mulher com a mesma feição de Leandro. Para a surpresa de todos, ela olhou diretamente nos olhos dele. Não, não pode ser, ele soltou a mão de Filomela, seu olhar se tornando um mar de confusão e dor. Mãe? A palavra escapou de seus lábios como um lamento. Hecuba sorriu, mas com um toque de tristeza. Ela é a ancestral que você tanto procura, a guardiã que desapareceu, mas não se foi. Os murmúrios na multidão aumentaram, e Filomela ficou sem palavras. A revelação cortou seu coração. O que isso significava para Leandro? Ele não era apenas um guardião, mas um filho da história, de algo que ela estava apenas começando a entender. Mas como assim? Como ela pode estar aqui? Filomela perguntou, a confusão a dominando. Hecuba, o que você quer dizer? A mulher ancestral que antes parecia tão poderosa, agora tinha uma expressão triste. Ela foi forçada a se esconder, igual você se esconde das suas verdades, meu jovem. Quando você leu as palavras antigas, as portas se abriram para o que estava perdido. O silêncio tomou conta, e a revelação pairou como uma tempestade iminente.
As mulheres ao redor de Leandro começaram a chorar, e ele se virou para elas, a expressão repleta de dor. Mãe, por que você não me contou? Eu não pude. As tradições exigiam que você vivesse como todos, filho. Eu fui forçada a me esconder, a sacrificar tudo por segurança. A voz dela tremia, e a tensão na atmosfera era palpável. Filomela sentiu um nó na garganta. Ela sempre quis descobrir a verdade, mas a realidade era muito mais complicada. Os olhos de Leandro estavam fixos em Hécuba, a raiva e a tristeza misturadas. Você pode ter me tirado da fé que eu tinha em você, ele gritou, a voz ecoando poderosamente. E agora, o que faremos com essa revelação? O que isso significa para a vila? Significa que a proteção desapareceu, Hécuba disse, com um tom sério. Agora, é você quem deve decidir, Leandro. Você pode aceitar seu papel ou escolher permanecer nas sombras. Mas saiba, sua escolha afetará todos, incluindo Filomela. Uma onda de choque percorreu a multidão. Filomela olhou para Leandro, vendo a dor que transparecia em seu olhar. Ele estava em um impasse, e a urgência do momento o pressionava. Antes que pudesse falar, a terra sob eles começou a tremer novamente. Uma nova rachadura se abriu, e o calor que emanava dela era quase insuportável. O que mais irá eruptar deste templo? Vamos descobrir a verdade ou seremos presas da história que não conseguimos evitar? Filomela gritou, enquanto as sombras aumentavam ao seu redor. O medo e a urgência se tornaram uma única sensação esmagadora. Com a fenda se alargando, o que mais estava prestes a ser revelado? Nesse momento, uma figura emergiu da fenda. Era um homem, sua presença imponente e enigmática. Ele parecia familiar, quase como um eco de alguém que Filomela havia visto em sonhos. Eu sou Alcides, o verdadeiro guardião deste templo. E que vocês descobriram não é o que parece. Filomela olhou para Leandro, os olhos dele se arregalando com choque. Alcides? Mas você não era um mito? Ele estava paralisado, lutando para processar a verdade que estava se desdobrando diante deles. Infelizmente, sou muito real, respondeu Alcides, e o tom de sua voz soou como um trovão. Vocês desenterraram verdades que deveriam permanecer enterradas, e agora terão que enfrentar as consequências. A liberdade que pensavam buscar pode muito bem se transformar na sua ruína. Os murmúrios retornaram, uma onda de pavor percorrendo a multidão. O que você quer dizer com ruína? Filomela perguntou, a voz trêmula. A tensão no ar era palpável. O que devemos fazer? Cada escolha tem um preço, disse Alcides. A verdade liberta, mas também acarreta responsabilidades. Vocês se veem na linha entre o passado e o futuro, e eu sou o guardião da transição. Filomela deu um passo à frente, a determinação misturada ao medo. O que precisamos saber? O que está em jogo? Ele olhou nos olhos dela e disse, o templo não é apenas um lugar de poder. Está ligado a cada um de vocês. Leandro, você carrega um segredo sob sua linhagem que pode mudar tudo. E Filomela, sua curiosidade pode salvar ou destruir a vila. Com essas palavras, a tensão se intensificou e uma nova fenda começou a se abrir, maior e mais ameaçadora. Filomela sentiu o mundo girar em torno dela. O que mais estava prestes a ser revelado? E qual o verdadeiro peso de suas escolhas? A fenda pulsava e um grito ecoou, como se o passado estivesse chamando todos de volta. E enquanto a luz aumentava, um pensamento gelado a paralisou. Tudo o que conheciam poderia estar prestes a desmoronar. Filomela e Leandro se aproximaram da fenda. O ar estava denso, como se o tempo estivesse paralisado. Precisamos entrar, disse ele, a mão ainda firme na dela. O coração dela batia forte, a adrenalina saturando suas veias. Mas antes que pudessem decidir, uma luz intensa irrompeu da escuridão, envolvendo tudo ao redor. Hécuba ergueu as mãos, seu rosto agora uma máscara de determinação. A verdade que vocês buscam está aqui, gritou,
e a multidão ficou paralisada, hipnotizada pela luz pulsante da fenda. Filomela sentiu um calor poderoso se espalhar por seu corpo. Algo dentro dela começou a despertar, e nesse instante tudo se transformou. A luz começou a se moldar em figuras. Mulheres dançavam, suas sombras se entrelaçando, criando um espetáculo que tirava o fôlego. Mas uma delas trouxe uma imagem mais próxima, uma mulher com a mesma feição de Leandro, para a surpresa de todos. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Não, não pode ser. Ele soltou a mão de Filomela, seu olhar se tornando um mar de confusão e dor. Mãe? A palavra escapou de seus lábios como um lamento. Écuba sorriu, mas com um toque de tristeza. Ela é a ancestral que você tanto procura. A guardiã que desapareceu, mas não se foi. Os murmúrios na multidão aumentaram, e Filomela ficou sem palavras. A revelação cortou seu coração. O que isso significava para Leandro? Ele não era apenas um guardião, mas um filho da história, de algo que ela estava apenas começando a entender. Mas como assim? Como ela pode estar aqui? Filomela perguntou, a confusão a dominando. Écuba, o que você quer dizer? A mulher ancestral, que antes parecia tão poderosa, agora tinha uma expressão triste. Ela foi forçada a se esconder. Igual você se esconde das suas verdades, meu jovem. Quando você leu as palavras antigas, as portas se abriram para o que estava perdido. O silêncio tomou conta. E a revelação pairou como uma tempestade iminente. As mulheres ao redor de Leandro começaram a chorar. E ele se virou para elas, a expressão repleta de dor. Mãe, por que você não me contou? Eu não pude. As tradições exigiam que você vivesse como todos, filho. Eu fui forçada a me esconder, a sacrificar tudo por segurança. A voz dela tremia, e a tensão na atmosfera era palpável. Filomela sentiu um nó na garganta. Ela sempre quis descobrir a verdade. Mas a realidade era muito mais complicada. Os olhos de Leandro estavam fixos em Écuba. A raiva e a tristeza misturadas. Você pode ter me tirado da fé que eu tinha em você. Ele gritou, a voz ecoando poderosamente. E agora, o que faremos com essa revelação? O que isso significa para a vila? Significa que a proteção desapareceu. Écuba disse, com um tom sério. Agora, é você quem deve decidir, Leandro. Você pode aceitar seu papel ou escolher permanecer nas sombras. Mas saiba, sua escolha afetará todos, incluindo Filomela. Uma onda de choque percorreu a multidão. Filomela olhou para Leandro, vendo a dor que transparecia em seu olhar. Ele estava em um impasse, e a urgência do momento o pressionava. Antes que pudesse falar, a terra sob eles começou a tremer novamente. Uma nova rachadura se abriu, e o calor que emanava dela era quase insuportável. O que mais irá eruptar deste templo? Vamos descobrir a verdade ou seremos presas da história que não conseguimos evitar? Filomela gritou, enquanto as sombras aumentavam ao seu redor. O medo e a urgência se tornaram uma única sensação esmagadora. Com a fenda se alargando, o que mais estava prestes a ser revelado? Nesse momento, uma figura emergiu da fenda. Era um homem, sua presença imponente e enigmática. Ele parecia familiar, quase como um eco de alguém que Filomela havia visto em sonhos. Eu sou Alcides, o verdadeiro guardião deste templo. O que vocês descobriram não é o que parece. Filomela olhou para Leandro, os olhos dele se arregalando com o choque. Alcides? Mas você não era um mito. Ele estava paralisado, lutando para processar a verdade que estava se desdobrando diante deles. Infelizmente, sou muito real, respondeu Alcides, e o tom de sua voz soou como um trovão. Vocês desenterraram verdades que deveriam permanecer enterradas, e agora terão que enfrentar as consequências. A liberdade que pensavam buscar pode muito bem se transformar na sua ruína. Os murmúrios retornaram, uma onda de pavor percorrendo a multidão. O que você quer dizer com ruína? Filomela perguntou, a voz trêmula. A tensão no ar era palpável. O que devemos fazer? Cada escolha tem um preço, disse Alcides. A verdade liberta, mas também acarreta responsabilidades.
Vocês se veem na linha entre o passado e o futuro, e eu sou o guardião da transição. Filomela deu um passo à frente, a determinação misturada ao medo. O que precisamos saber? O que está em jogo? Ele olhou nos olhos dela e disse: o templo não é apenas um lugar de poder, está ligado a cada um de vocês. Leandro, você carrega um segredo sobre sua linhagem que pode mudar tudo. E Filomela, sua curiosidade pode salvar ou destruir a vila. Então, numa explosão de luz, a fenda se expandiu, e uma onda de energia os envolveu. Filomela piscou, confusa. O que era aquilo? Um zumbido reverberava em seu corpo, e de repente, tudo escureceu. No instante seguinte, ela se viu em outro lugar. Um campo infinidade de flores coloridas, mas um vento frio soprava, trazendo um cheiro de terra molhada. O que aconteceu? Perguntou, vagando pela nova paisagem. Leandro estava ao seu lado. A expressão dele era de confusão e espanto. Estamos onde? Entre mundos. Uma voz ecoou. Era Alcides. Vocês têm que escolher. Ficar aqui para descobrir a verdade completa ou voltar para a vila e enfrentar as consequências de suas ações. Voltar? Leandro hesitou. E se não voltarmos mais? Se não voltarem, a vila será destruída. As antigas forças estão despertando, e uma escolha errada pode ser fatal. Filomela sentiu um frio na espinha. O que eles realmente haviam despertado? E quando olhou para Leandro, notou uma sombra em seu rosto. Era como se ele estivesse levando um peso maior do que os outros. O que mais você não está me dizendo? Ela perguntou, desesperada. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortante ecoou, e então tudo escureceu novamente. A única coisa que restava era a incerteza das escolhas que se desenrolavam. O que virá agora? Ela murmurou, enquanto o medo a envolvia. As perguntas estavam no ar. E o futuro? Agora mais do que nunca, parecia um jogo perigoso de revelações. Filomela e Leandro estavam paralisados no meio daquela luz intensa. A mensagem de Alcides ainda ecoava em suas mentes. A escolha deles, o destino da vila, tudo estava em jogo. Mas antes que pudessem processar tudo, um tremor chocante sacudiu o solo sob eles e uma nova onda de energia pulsou pela fenda. Foi quando um grito ressoou, profundo e agonizante, rompendo o ar. Leandro! Filomela! Era a voz de uma mulher, uma figura familiar que surgiu das sombras, com o cabelo desgrenhado e a pele pálida. Todos os olhares se voltaram para ela. O coração de Filomela acelerou ao reconhecer sua mãe, Isadora, que tinha desaparecido há anos. Mas uma coisa a deixou paralisada. A expressão dela estava cheia de desespero, e havia algo em seu olhar que parecia fora do lugar. Mãe! Leandro exclamou, dando um passo à frente, o corpo tenso. Você está viva! Venha, agora! Não podemos ficar aqui! Isadora gritou desesperada, enquanto seus olhos varriam a multidão, como se estivesse cercada por perigos indizíveis. Havia algo em sua dinâmica que balançava entre a súplica e o pânico. Mas o que está acontecendo? O que você sabe? Filomela perguntou, a voz tremendo. Um nó se formava na garganta dela, um medo insuportável. A mulher hesitou, olhando para Alcides antes de continuar. Vocês não entenderam. A verdade que vocês despertaram não é o que parecia. O templo abriga não apenas poder, mas também uma maldição. Antes que alguém pudesse reagir, o chão começou a rachar novamente. Isadora parecia mais pálida e suas mãos tremiam. Acho que alguém quer o que foi selado. E quem está por trás disso? É você, Leandro. A revelação atingiu Filomela como um golpe. Como assim? Uma onda de confusão tomou conta. Ele não fez nada. Isadora balançou a cabeça, o desespero crescendo. Os antigos juraram que a linhagem dos guardiões teria o poder de libertar ou destruir tudo. E agora seu sangue é a chave, Leandro. Você carrega a marca da destruição. Leandro hesitou, um brilho de compreensão se formando em seus olhos. Mas eu não queria isso. Sempre pensei ser apenas um jovem comum. Você precisa decidir agora, antes que seja tarde demais. A mãe dele gritou.
os gritos se misturando ao tremor da terra. O templo precisa de um novo guardião. Você ou Filomela, um de vocês terá que sacrificar tudo para que a vila sobreviva. As palavras ecoaram, e Filomela sentiu como se a terra estivesse se desmoronando ao redor. A cada instante, o passado dele se revelava, como um labirinto sem fim. E as escolhas se tornavam mais pesadas. Ela olhou para Leandro. A honestidade de seus sentimentos surgindo em sua mente. Você tem que lutar, Leandro. Não pode deixar isso. Mas ele estava distraído, seu olhar fixo na mãe. E se em meio a isso tudo, você for a verdadeira traição? O que mais você escondeu de mim, mãe? Um silêncio pesado caiu sobre todos, e a atmosfera carregada de tensão fazia o ar parecer irrespirável. Isadora respirou fundo, seus olhos cheios de dor. Leandro, não entenda mal, eu fiz o que era necessário. Mas a frase nunca chegou a terminar. Uma nova onda de escuridão emergiu da fenda, engolindo a luz e fazendo a multidão se recuar em pânico. Filomela se virou para Alcides, esperando respostas, mas o guardião do templo parecia tão confuso quanto eles. Isso está além de nós, ele gritou, a voz ecoando através do caos. E então, como se as histórias se entrelaçassem em um desfecho inesperado. O ser que brotou da sombra não era um espírito, nem um guardião, mas sim uma figura que todos reconheciam de memórias distantes. Era uma versão distorcida de Isadora. Seu ser dividido entre amor e traição, uma manifestação do que estava trancado naquele templo por tanto tempo. Eu voltei para buscar o que é meu. A imagem distorcida de Isadora proclamou, sua voz cheia de ecos sombrios. E agora, todos terão que escolher, liberdade ou sacrifício. Em meio ao pânico, Filomela encarou Leandro. O que faremos agora? A pergunta pairou no ar, uma incerteza desesperadora. O futuro, que antes parecia promissor, agora estava repleto de sombras. E o que estava por vir poderia muito bem destruir tudo o que conheciam. Filomela e Leandro estavam paralisados no meio daquela luz intensa. A mensagem de Alcides ainda ecoava em suas mentes. A escolha deles, o destino da vila, tudo estava em jogo. Mas antes que pudessem processar tudo, um tremor chocante sacudiu o solo sob eles e uma nova onda de energia pulsou pela fenda. Foi quando um grito ressoou, profundo e agonizante, rompendo o ar. Leandro, Filomela. Era a voz de uma mulher, uma figura familiar que surgiu das sombras, com o cabelo desgrenhado e a pele pálida. Todos os olhares se voltaram para ela. O coração de Filomela acelerou ao reconhecer sua mãe, Isadora, que tinha desaparecido há anos. Mas uma coisa a deixou paralisada. A expressão bela estava cheia de desespero, e havia algo em seu olhar que parecia fora do lugar. Mãe, Leandro exclamou, dando um passo à frente, o corpo tenso. Você está viva. Venha, agora. Não podemos ficar aqui. Isadora gritou, desesperada, enquanto seus olhos varriam a multidão, como se estivesse cercada por perigos invisíveis. Havia algo em sua dinâmica que balançava entre a súplica e o pânico. Mas o que está acontecendo? O que você sabe? Filomela perguntou, a voz tremendo. Um nó se formava na garganta dela, um medo insuportável. A mulher hesitou, olhando para Alcides antes de continuar. Vocês não entenderam. A verdade que vocês despertaram não é o que parecia. O templo abriga não apenas poder, mas também uma maldição. Antes que alguém pudesse reagir, o chão começou a rachar novamente. Isadora parecia mais pálida e suas mãos tremiam. Acho que alguém quer o que foi selado, e quem está por trás disso é você, Leandro. A revelação atingiu Filomela como um golpe. Como assim? Uma onda de confusão tomou conta. Ele nem fez nada. Isadora balançou a cabeça, o desespero crescendo. Os antigos juraram que a linhagem dos guardiões teria o poder de libertar ou destruir tudo. E agora, seu sangue é a chave, Leandro. Você carrega a marca da destruição. Leandro hesitou, um brilho de compreensão se formando em seus olhos. Mas eu não queria isso. Sempre pensei ser apenas um jovem comum. Você precisa decidir agora.
antes que seja tarde demais. A mãe dele gritou, os gritos se misturando ao tremor da terra. O templo precisa de um novo guardião. Você ou Filomela. Um de vocês terá que sacrificar tudo para que a vila sobreviva. As palavras ecoaram, e Filomela sentiu como se a terra estivesse se desmoronando ao redor. A cada instante, o passado dele se revelava como um labirinto sem fim. E as escolhas se tornavam mais pesadas. Ela olhou para Leandro, a honestidade de seus sentimentos surgindo em sua mente. Você tem que lutar, Leandro. Não pode deixar isso. Mas ele estava distraído, seu olhar fixo na mãe. E se em meio a isso tudo, você for a verdadeira traição? O que mais você escondeu de mim, mãe? Um silêncio pesado caiu sobre todos, e a atmosfera carregada de tensão fazia o ar parecer irrespirável. Isadora respirou fundo, seus olhos cheios de dor. Leandro, não entenda mal. Eu fiz o que era necessário. Mas a frase nunca chegou a terminar. Uma nova onda de escuridão emergiu da fenda, engolindo a luz e fazendo a multidão se recuar em pânico. Filomela se virou para Alcides, esperando respostas, mas o guardião do templo parecia tão confuso quanto eles. Isso está além de nós, ele gritou, a voz ecoando através do caos. E então, como se as histórias se entrelaçassem em um desfecho inesperado, o ser que brotou da sombra não era um espírito, nem um guardião, mas sim uma figura que todos reconheciam de memórias distantes. Era uma versão distorcida de Isadora, seu ser dividido entre amor e traição, uma manifestação do que estava trancado naquele templo por tanto tempo. Eu voltei para buscar o que é meu. A imagem distorcida de Isadora proclamou, sua voz cheia de ecos sombrios. E agora, todos terão que escolher, liberdade ou sacrifício. No meio do tumulto, uma explosão de luz irradiou da fenda, como se o templo estivesse se despedaçando. E em um instante, tudo se transformou. Filomela e Leandro sentiram uma força avassaladora passando por eles, como se o próprio templo estivesse vivo. Uma onda de consciência fluiu berrou uma voz de dentro da escuridão. Uma mulher apareceu, mais velha e com um semblante decidido, que ninguém na vila estava preparado para reconhecer. Era a avó de Leandro, que também desapareceu misteriosamente anos atrás, conhecida por sua força e determinação. Eu sabia que você viria, ela disse, encarando Isadora com um olhar intenso. Você quebrou o selo, a proteção se ausentou, e agora estamos todos em perigo. Você não é a única que guarda segredos. O impacto das palavras fez todo o ambiente tremer. Filomela sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Leandro encarou a mulher mais velha, o choque inscrito em seu rosto. Vovó? Você? Você estava viva o tempo todo. Sim, e muito mais do que isso. É hora de encerrarem com essas mentiras, gritou a avó, a voz ecoando. Em um gesto dramático, ela ergueu as mãos e o próprio templo parecia responder a seu chamado, o chão vibrando com um poder ancestral. Vocês precisam saber a verdade sobre a sua linhagem, Leandro. O que sua mãe fez não foi proteção, foi um ato de traição. Nós éramos guardiões e não devíamos ter nos separado. Agora é hora de reunir os fragmentos. A revelação da avó fez o chão sob os pés de Filomela tremer. O que isso significava para o que ela pensava que sabia sobre Leandro e sua mãe? As palavras dela ecoavam na mente de todos enquanto as sombras tornavam-se um mar de incertezas. Filomela finalmente se virou para Leandro, seus olhos buscando respostas. O que mais eles não sabiam? As vidas de todos na vila dependiam da escolha que eles fariam a seguir. O futuro estava em jogo, e com a revelação dos segredos do passado, a linha entre amigo e inimigo nunca pareceu tão confusa. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente poderiam confiar? A fenda pulsava, e os ecos de muitas verdades esperavam para serem liberados. Filomela e Leandro trocavam olhares de incredulidade.
um abismo de perguntas se formando entre eles. A revelação de Isadora, a mãe dele, deixou todos atordoados. O ar estava pesado de tensão. Mãe, como você pôde fazer isso? Leandro perguntou, a voz trêmula. Eu fiz o que era certo, mesmo que tenha parecido errado, Isadora respondeu, seus olhos negros brilhando com dor. Eu não poderia deixar você, Leandro. O templo precisava de proteção. Minha ausência foi uma escolha difícil, mas necessária. As palavras dela cortaram como lâminas. Filomela sentia a tristeza e a confusão se espalhando entre os presentes. Aquela vila, que sempre fora um lugar de segurança, agora parecia uma armadilha. A fenda pulsava, ecoando a incerteza. E agora, o que faremos? Essa força que despertamos parece querer nos destruir, disse Filomela, seu coração, palpitação, se acelerando. O que está à espreita não é a nossa culpa, é uma consequência. Alcides disse, a voz firme. Se não fizermos uma escolha agora, tudo o que amamos estará em risco. A maldição se tornará realidade. Esta afirmação fez o pânico aumentar. Leandro parecia lutar contra suas emoções indeciso. E se eu optar por não decidir? O que acontece com todos nós? Então, a maldição irá se cumprir e o templo mudará para sempre. Écuba advertiu, sua presença imponente emanando confiança. Você tem a escolha em suas mãos, Leandro. Aceitar seu destino ou libertar-se de suas correntes. Nesse momento, as flores ao redor da fenda começaram a murchar sob o peso da tensão. Filomela se aproximou de Leandro, segurando sua mão. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça. Se você for um guardião, faremos isso juntos. As palavras dela acenderam uma pequena chama de coragem no coração dele. Ele olhou em volta. Os rostos da multidão agora não eram mais sombras, mas aliados. Então, o que precisamos fazer? Ele questionou com um novo fervor. Você precisa ir até a fenda e aceitar a sua herança. Somente assim poderemos reverter a maldição, a avó de Leandro confirmou, um sorriso tímido brotando em seus lábios. A hesitação se dissipou, enquanto Leandro se dirigiu à fenda. Cada passo ecoando os segredos antigos de sua família. Filomela sentiu um aperto no peito, um misto de ansiedade e esperança. Leandro, eu estou aqui com você. Ele respirou fundo, a luz da fenda iluminando seu rosto com um brilho dourado. Eu aceito, ele declarou, o som reverberando na escuridão. Com isso, uma corrente de energia começou a fluir. A luz da fenda explodiu, envolvendo todos em um calor acolhedor. Isadora e a avó se entreolharam, a tensão se dissolvendo em alívio. O templo começou a vibrar, e as sombras que antes ameaçavam se desenrolaram em figuras serenas. As vozes do passado se uniram em um coro harmonioso, celebrando o que estava por vir. Filomela segurou a mão de Leandro, uma conexão profunda entre eles. Você conseguiu. Estamos seguros. Mas antes que pudesse se recuperar, um vento forte soprou, formando redemoinhos de luz e sombra. Você não pode continuar sem confrontar seu passado, Leandro, ecoou uma voz. E a consciência coletiva do templo os envolveu. A luz do templo se acalmou e eles sentiram que um caminho se desdobrava à frente, mas a incerteza ainda pairava. Filomela olhou para Leandro, que agora tinha o peso da história em seus ombros. O que mais pode acontecer? Ela murmurou, a ansiedade voltando. A fenda pulsou mais uma vez, e eles perceberam que essa era apenas a primeira etapa de sua jornada. Apesar da vitória, a incerteza sobre o futuro ainda desafiava suas almas. Filomela comeu um pedaço da coragem que haviam cultivado naquele momento, decidindo avançar. E assim, com um último olhar para o templo, uma nova história começou a se desenhar, repleta de mistérios e desafios. O eco de suas vozes se misturou à brisa, uma promessa de que tudo ainda estava por vir. Agora que você chegou ao final dessa incrível jornada, é hora de tomar uma atitude. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações
e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como essa história terminou. Este é o momento para demonstrar seu apoio.